livre para todos os públicos. Olá! Governar para si mesmo parece ser prática comum de Bolsonaro. Ele, que já tentou impedir investigações sobre o filho Flávio, se favorece da prática ilegal de nepotismo e permite que seja adotada por todo o governo. Falaremos sobre isso em nossa reportagem hoje. Na entrevista central, contamos com a participação da economista Esther Dweck, que avalia as propostas de Paulo Guedes para uma reforma tributária. A Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. No dia 25 de julho é celebrado o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. Mas, pela falta de políticas públicas para garantir a produção, as famílias agricultoras não têm muito o que comemorar. Depois da aprovação na Câmara, o projeto de lei que cria um auxílio emergencial para a agricultura familiar está parado no Senado. Neste momento de dificuldades, os pequenos produtores mostram que a solidariedade é essencial para a vida do povo brasileiro. Quem nos conta mais é o repórter Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Com 4 meses de pandemia, o governo Bolsonaro ainda não aprovou a ajuda emergencial para os agricultores. O PL já foi aprovado na Câmara Federal e segue agora para o Senado. A demora tem prejudicado não só os trabalhadores rurais, atinge inúmeras famílias que dependem dos produtos dessas regiões. Mesmo sem a ajuda do governo, eles têm tocado a produção e ainda se empenham em campanhas de solidariedade, como explica o dirigente estadual do MST no Rio Grande do Sul, Chiru Silva. Essa ação, que está sendo feita de solidariedade, que é uma solidariedade ativa, ela é uma ação de trabalhador para trabalhador. Então, isso tem um outro significado, que é o trabalhador da cidade recebendo um produto direto de um trabalhador do campo. Então, isso se recoloca mais do que nunca nessa necessidade de uma reforma agrária popular. Sem condições de participar das feiras, os trabalhadores contam com o apoio de cooperativas, que comercializam os produtos em supermercados nos centros urbanos e garante renda para os trabalhadores, como explica Lourival Plácido, da Coapar, em São Paulo. A dificuldade a demora em aprovação de um programa de governo que permita os agricultores comercializar e poder vender e gerar renda nesse período de pandemia, mas mesmo assim, então, a cooperativa continua atuando, continuou captando, continuou prestando seu trabalho de assessoria, de assistência aos cooperados. Uma atividade similar compartilhada pela engenheira agrônoma da Copirecê, na Bahia, Zene Vieira. A cooperativa tem atingido recorde de produção de milho não transgênico e apoiado diversas famílias no interior do estado. Nós não paramos, O campo, nossos cooperados, os nossos sócios, nossos produtores de milho, Nós não paramos. Inclusive, nós tivemos uma safra recorde esse ano, Nunca vista nesses 12, 15 anos, talvez, E se tem um sentimento que move as pessoas a realizarem ações solidárias e a se apoiarem, é o amor ao próximo, principalmente em meio a tanto discurso de ódio e de violência. E o amor é o tema da Parada Cultural de hoje. Vamos conhecer a sugestão do historiador Ivan Lima. Parada Cultural. Hoje eu trouxe para vocês a dica de um álbum que eu ouvi muito nessa quarentena, que é o disco O Amor é o Ato Revolucionário. É um disco lançado pelo cantor e compositor paraibano Chico César, no ano passado, em 2019. Um disco que traz vários elementos associados ao momento político, de cerceamento da liberdade, por exemplo, mas também de resistência da população brasileira, um momento essencial também de multiplicação do amor e da união entre as pessoas que buscam um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo mais democrático. Então, esse disco me fez muito bem ao longo da quarentena, me fez pensar em vários exercícios reflexivos para um Brasil melhor, e é assim que, com certeza, o Chico César nos permeia de esperança.
Enquanto algumas famílias ficam sem acessar os seus direitos, como os agricultores, outras estão contando com regalias e privilégios. Muitos familiares de generais empregados no governo vêm sendo nomeados para cargos em gabinetes e órgãos públicos. Mas no Brasil, o favorecimento de parentes para estes cargos é considerado nepotismo. Mesmo ilegal, a prática tem sido amplamente usada. Camila Piacese tem as informações. A lista de nepotismo no governo Bolsonaro é extensa. Este mês, por exemplo, a filha do general Braga Neto, Isabela Braga Neto, foi nomeada para ocupar um cargo com salário de mais de R$13 mil por mês na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O mandatário também nomeou em cargo de confiança no Ministério dos Direitos Humanos Adriana Vilas Boas, filha do general Vilas Boas, e Antônio Hamilton Mourão, filho do vice-presidente, general Mourão, foi promovido pela segunda vez em 2 anos no Banco do Brasil. O professor titular da Universidade do Paraná, Ricardo Costa de Oliveira, investigou Jair Bolsonaro e seus filhos e constatou que houve mais de 100 nomes nomeados em seus gabinetes ligados à família de parlamentares. A pesquisa analisa dados desde quando Bolsonaro era deputado federal e o Flávio era deputado estadual do Rio de Janeiro. Dessas 100, havia muitas famílias com conexões de parentesco ao longo de décadas de atuação parlamentar, como as famílias dos ex-policiais militares, o Queiroz, o Nóbrega, ex-parentes das ex-esposas do Jair Bolsonaro, de modo que era uma rede de nepotismo na assessoria parlamentar da família Bolsonaro. Bolsonaro parece naturalizar a prática ilegal de nepotismo e para o ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Mauro Menezes, isso revela que o presidente Jair Bolsonaro governa em torno do seu interesse pessoal. Isso revela uma grave distorção, uma violação do princípio constitucional da impessoalidade, que preconiza o devido discernimento entre o interesse público e os interesses particulares. Trata-se de uma prática predatória que termina por contaminar a cultura de serviço público das instâncias dos poderes civil e militar da nossa República. Apesar de atuarem para si mesmos, o governo Bolsonaro não conseguiu abocanhar metade dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Com apenas 7 votos contrários, depois de 5 anos em espera, a aprovação do Fundeb na Câmara dos Deputados é considerada uma vitória para a educação brasileira. O texto que segue para o Senado prevê um aumento de 23% da complementação do Fundeb pela União em 6 anos. Um dos interesses de Paulo Guedes, ministro da Economia, na aprovação do Fundeb era o de sequestrar parte dos recursos da educação para o Renda Brasil, mas ele não conseguiu. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversou com a economista Esther Dweck sobre as escolhas econômicas de Paulo Guedes, como a proposta de reforma tributária entregue ao Congresso Nacional na terça-feira. Vamos acompanhar. Entrevista Central. Olá a todos e todas que acompanham a Central do Brasil. Hoje vamos entrevistar a Esther Dweck. Ela é professora de Economia da UFRJ, já foi secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento do governo Dilma e vai falar conosco sobre economia. O ministro Paulo Guedes apresentou um esboço de reforma tributária. Muito se fala de uma nova CPMF, mas, de fato, quais são os pontos mais críticos dessa reforma? Eles dizem que tem 4 etapas, 5 etapas, etc., mas eles apresentaram realmente uma coisa muito pequena, que está muito ligada a uma mudança no PIS/COFINS, que é um imposto federal, para simplificar esse imposto. E só, né? Nem junto à discussão dos impostos estaduais e dos impostos municipais, que tem uma série de problemas, que nem isso eles estavam propondo. E eles não enfrentam, apesar de estar lá no PowerPoint dizendo que existe esse problema, eles não enfrentam o grande problema do sistema tributário brasileiro, que é que os mais ricos não pagam impostos. Né? Isso eles não enfrentam, eles dizem que vão enfrentar mais à frente, mas eles propõem uma coisa que é
de onerar um pouco a pessoa física, mas desonerar a pessoa jurídica. Não é ruim, mas é simplesmente uma intenção, eles não fazem isso. E justamente as coisas mais importantes que estão numa proposta de reforma solidária, né, de reforma tributária solidária apresentada pela oposição, nada disso está coberto por esses pontos da reforma apresentada pelo Bolsonaro. E a única proposta que eles fazem de ampliação não está nesse projeto, mas que eles anunciam, como você falou, essa ideia da CPMF, que é um péssimo imposto, né, quando na verdade a gente deveria fazer um imposto que cobre só os mais ricos, né, e não uma CPMF que pega a população toda, qualquer pessoa que faça transação bancária, né, independente da sua renda. E como levantar recursos para a população brasileira nessa crise econômica que a gente está vivendo, e inclusive no pós-pandemia? Duas questões centrais, né? A gente precisa fazer uma reforma, uma mudança nas regras fiscais brasileiras, principalmente o teto de gastos. Ele tem que acabar, porque com o teto de gastos, o governo, a única coisa que ele faz é cortar gastos, né? Então eu preciso, em primeiro lugar, acabar com o teto de gastos, né? Existe uma campanha enorme sobre isso, né? E, por outro lado, é muito importante que também vinha junto, como a gente estava falando antes, com uma reforma tributária justa e solidária, né? Uma reforma tributária que cobre imposto daquelas pessoas que menos pagam imposto, que são os mais ricos, né? E só para as pessoas saberem, quanto mais alta a renda no Brasil, menor é a alíquota de imposto de renda que as pessoas pagam, né? Isso é uma vergonha, enquanto uma coisa básica, né, como qualquer coisa que a gente vai comprar, tem um imposto embutido e pesa muito mais forte sobre as rendas dos mais pobres brasileiros. Então, realmente, a gente precisa reformar as regras fiscais, acabar com o teto de gastos e fazer uma reforma tributária cobrando de quem não paga, né? Cobrando dos mais ricos no Brasil. Você pode também nos explicar como manter direitos constitucionais em um governo em que há um teto de gastos? O teto de gastos, né? Eu vou até começar por esse ponto. Ele foi uma tentativa de implodir a Constituição naquilo que ela tem de mais sagrado, né? Mais importante, que é justamente os direitos sociais. E a ideia do teto de gastos, na verdade, é um teto declinante, né? A gente vai reduzindo o gasto que o governo faz por pessoa ao longo do tempo, dado que o gasto não acompanha nem o crescimento populacional brasileiro. É por isso que a gente tem visto sequências de cortes, né? Nos últimos 3 anos já houve cortes enormes em diversas áreas, e justamente o governo Bolsonaro queria fazer uma outra adendo na Constituição para consolidar essa redução de direitos. Ano passado eles mandaram uma PEC propondo mudar justamente o artigo 6º, que é o artigo que define quais são os direitos constitucionais do cidadão brasileiro, e botar que esses direitos estariam condicionados aos recursos fiscais, né? E, nesse sentido, poder cortar o que fosse necessário sem ter que garantir o que está proposto na Constituição. Professora, ontem o Fundeb foi aprovado da forma que o movimento da educação negociou com o Congresso Nacional. Mas o governo Bolsonaro tentou emendar o Fundeb com um projeto chamado Projeto Renda Brasil. Você pode nos explicar o que seria esse projeto do governo Bolsonaro? A ideia deles era juntar programas existentes, né, como o Bolsa Família, até o abono salarial e outros programas, né? O Guedes, quando anunciou, falou juntar mais uns 3 ou 4 programas que ele nem detalhou, e na verdade substituir o Bolsa Família, né? Eles querem fazer um Bolsa Família maior, mas pegando recursos de outros programas já existentes. Só que eles têm um problema, que é o teto de gastos, né? E por isso que eles pegaram a carona no Fundeb, porque o Fundeb, felizmente, é uma das poucas coisas que está excluída do teto de gastos do governo federal. E como você falou, de fato, a pressão da sociedade civil fez com que o Fundeb fosse ampliado. E aí o governo, em vez de ampliar o Fundeb, queria aproveitar parte dessa ampliação para pagar esse benefício e aí ter 2 objetivos que eles queriam, né? O principal é mudar o nome do Bolsa Família para Renda Brasil e dar uma marca para o governo Bolsonaro. E o segundo é um pouco manter um programa de auxílio que seja vinculado ao governo por questões políticas, né? E então tem uma questão aí muito séria, que é, eles queriam bypassar o teto de gastos sem revogá-lo, que seria o necessário, e usar isso tirando recursos da educação, né? Que realmente é um crime. A Central do Brasil termina aqui. Amanhã a gente traz uma reportagem sobre o novo break dos aplicativos, que está marcado para o sábado, dia 25. E você pode nos acompanhar pelo Instagram. Basta seguir @Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.